Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar os nobres deputados aqui presentes, na pessoa do deputado Márcios, deputada Ana Campagnolo. Vou iniciar a discussão e votação da ata da 29ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da primeira reunião extraordinária conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Assuntos Municipais, já distribuído previamente aos senhores deputados. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem a ata permaneçam como se encontra. Está aprovada a atas da 29ª reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária conjunta, conforme anteriormente citado. Passaremos à ordem do dia. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, colegas deputados e a quem nos acompanha. Eu tenho aqui comigo 3 projetos de lei. O primeiro deles é o projeto 125/2023, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponte Serrada. Autoria do deputado Neudi Sareta. Nos autos do projeto de lei encontram-se presentes os termos de concordância e veracidade, o requerimento de título de utilidade pública, o CNPJ da entidade, o Estatuto Social, a Lei de Utilidade Pública Municipal, a declaração do presidente da entidade atestando a não qualificação no OCIP, a ata da fundação, a eleição e posse da nova diretoria, o atestado de funcionamento, o relatório circunstanciado, sendo esses os documentos imprescindíveis para a declaração de utilidade pública. Como cumpriu todos os requisitos, o voto é pela admissibilidade do projeto de lei 125/2023. Projeto de lei 125/2023, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponte Serrada. Projeto relatado pelo deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Já o projeto 171/2023, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, pretende declarar de utilidade pública o Clube Soroptimista Internacional de Jaraguá do Sul. No entanto, eu constatei aqui que está faltando o atestado de funcionamento e a ata de fundação. Por esse motivo, eu estou requerendo diligência ao autor para que complete a documentação. Projeto de lei 171/2023, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que declara de utilidade pública Clube Soroptimista Internacional de Jaraguá do Sul. Projeto relatado pelo deputado Fabiano apresenta pedido de diligências que coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 348/2023 altera a lei 16.806 de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de serventias extrajudiciais na comarca da capital e adota outras providências. A autoria é o Tribunal de Justiça. O artigo 1º, os incisos 2º e 5º, o inciso 2º diz o seguinte: os atos do 2º ofício de registro de imóveis abrangerão os imóveis situados nas localidades de Cachoeiro do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho, Canasvieira, São João do Rio Vermelho, Ratone, Santo Antônio de Lisboa, Barra da Lagoa, Saco Grande, Monte Verde, João Paulo e Lagoa da Conceição, Joaquina, além dos demais imóveis do norte da ilha. No inciso 5º, os atos do 5º ofício de registro de imóveis abrangerão os imóveis situados nas localidades de Córrego Grande, Pantanal, Carvoeiro, Itacorubi, Santa Mônica e Trindade. Nas justificativas aqui, os estudos realizados pela Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial apontaram que na configuração atual do 2º ofício abrange 17 localidades, enquanto o 5º ofício apenas 2 localidades, e assim o primeiro teria um número muito maior de matrículas sobre seu registro. Um dos reflexos desse problema seria a ausência de atratividade financeira adequada ao provimento e à manutenção do 5º ofício de registro de imóveis. Como se sabe, uma serventia não atrativa financeiramente, mesmo se subsistir por conta própria, sem o auxílio do Estado, tende a se manter em lista de vacância por seguidos concursos pela ausência de interessados, o que resultará em novo estudo de organização das serventias extrajudiciais em relação a essa unidade. Além disso, ainda que venha a ser provida
a serventia certamente gerará menos receita que as demais e, consequentemente, terá menor capacidade de investimento de recursos tecnológicos, humanos e estruturais nos moldes desejados pelas serventias catarinenses, possivelmente oferecendo um serviço que não alcance a desejada excelência de prestação extrajudicial ao cidadão. Desta forma, sugere-se, portanto, que a competência territorial do segundo ofício de registros de imóveis seja compreendida pelas localidades de Cachoeiro do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho, Canasvieiras, São João do Rio Vermelho, Ratone, Santo Antônio de Lisboa, Barra da Lagoa, Saco Grande, Monte Verde, João Paulo, Lagoa da Conceição e Joaquina, além dos demais imóveis do norte da ilha. Já a competência do quinto ofício de registro de imóveis deve ficar abstrita ao Pantanal, Córrego Grande, Itacurubi, Santa Mônica, Trindade e Carvoeira. Esse é o objetivo da lei. É importante também aqui frisar que o Tribunal de Justiça, reunido em sessão ordinária no dia 6 de dezembro de 2023, 6 de setembro de 2023, decidiu por unanimidade aprovar a minuta do projeto de lei que altera a Lei 16.806, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de serventias extrajudiciais na comarca da capital e adota outras providências. No voto, parecer é pela aprovação do projeto de lei 348/2023, já sanadas todas as dúvidas que o deputado Napoleão e o Márcio Machado tiveram durante a leitura. Projeto de lei 348/2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que altera a lei 16.806 de 2015, que dispõe sobre as serventias extrajudiciais nas comarcas da capital e adota as outras providências. O belo, excelente parecer do deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade e aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se enquanto. Está aprovado o parecer pela admissibilidade ao PL 348/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Fabiano. Agora eu passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes, que tem alguns projetos a serem relatados. Bom dia, presidente, caros colegas, deputada Ana, deputado Fabiano, deputado Márcio Machado, a todos aqueles que nos acompanham por aqui também. O meu primeiro parecer é o projeto de lei 72/2022, de autoria do então deputado Celso Zucchi, ex-prefeito da cidade de Gaspar. Fomos colegas prefeitos, ele foi presidente da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. E trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar sugerindo um texto legal sobre normas que tratam da exclusividade no uso de veículos em órgãos públicos da administração pública estadual. Na exposição de motivos, o autor alega que a intenção da matéria dedica-se a instituir uma política pública que compreenda a concessão de ao menos um veículo para a unidade escolar, para cada unidade escolar da rede pública de Santa Catarina. A proposta teve sua diligência aprovada no dia 3 de maio de 2022, onde os órgãos consultados alegaram a ausência de contrariedade ao interesse público. Esse é o relatório. Em que pese a boa intenção do autor da matéria, eu preciso apresentar um voto pela rejeição desse projeto, em virtude que da análise do projeto de lei, sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1, eu entendo inicialmente que o texto legal sugerido apresenta conflito com a intenção de se subtrair da ementa e do próprio escopo da justificação da proposta, que, por efeito, versa sobre a utilização exclusiva do veículo do ensino regular para a finalidade que se propõe. Outro sim, em que pese constatada a boa intenção do autor, ainda que o vício de técnica viesse a ser corrigido, o efeito da proposta incorreria em inequívoca inconstitucionalidade formal frente à invasão de atribuição do Poder Executivo, instituída nos termos do artigo 50, inciso 1 da Constituição do Estado. Antes exposto, portanto, eu voto, no âmbito desta comissão, pela rejeição do projeto de lei 72/2022. Projeto de lei 072/2022, de autoria do deputado Celso Zucchi, que altera a linha C do inciso 2º do artigo 3 da Lei 7.887 de 90, que disciplina o uso de veículos rodoviários oficiais nos 3 poderes do Estado e da outras providências, para garantir que as escolas públicas estaduais do ensino regular tenham à disposição um veículo automotor. Projeto, ora relatado pelo deputado Napoleão Bernardes, veio pela rejeição do referido projeto, que eu agora coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovem a rejeição permaneçam como se encontra. Está rejeitado o PL 072/2022 junto à CCJ. Minha segunda matéria, presidente, diz respeito ao parecer ao projeto de lei 409/2021, de autoria da deputada Paulinha. Passo ao relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar,
que visa originalmente isentar o ICMS nas operações relativas à aquisição de pequenas embarcações e equipamentos relacionados à pesca artesanal. No transcurso da tramitação, a proposta recebeu emenda da própria autora, além do apensamento do PL 418/2021, que, por sua vez, trata sobre a isenção do ICMS nas operações relativas à aquisição de óleo diesel para embarcações pesqueiras. Por fim, já sob essa relatoria, a proposta foi submetida para avaliação técnica e jurídica dos órgãos do Poder Executivo. Inicialmente, as manifestações colhidas sugerem a prejudicialidade do objeto proposto pelo projeto apensado na questão relativa às operações sobre a aquisição de óleo diesel para as embarcações pesqueiras, pois, em função da edição e da conversão em lei da medida provisória número 259/2023, recentemente analisada por esta Comissão de Constituição e Justiça, foram instituídos os incentivos fiscais incidentes na cadeia de combustíveis em função do advento da monofasia, ou seja, única incidência do imposto na cadeia produtiva. Do outro ponto, a Secretaria de Estado da Fazenda, juntamente com a PGE, atentam para a inconstitucionalidade formal frente à constatação da ausência de convênio autorizativo e do cumprimento dos aspectos atinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal relativos aos demais aspectos do texto em análise. Este é o relatório. Passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1, em contraponto à manifestação do órgão jurídico superior do Poder Executivo, PGE, e da Fazenda Pública, abro divergência do entendimento apresentado, que aduz sobre a inconstitucionalidade formal e a impossibilidade da iniciativa parlamentar para editar matérias relacionadas a benefícios fiscais de ICMS sem a prévia autorização do CONFAS. Tal entendimento tem por base a norma pacificada pelo próprio órgão fazendário, que recorrentemente ensina que o mero texto legal não incide automaticamente na concessão do direito, neste caso o incentivo fiscal, ou seja, não há colisão com a norma constitucional ou infralegal do artigo 1º da Lei Complementar 24 de 75, pois a concessão do benefício é constituída de direito, apenas sob o ato primitivo da Fazenda Pública quando do seu regulamento. Podemos destacar recente exemplo prático, lembrando da norma que retirou a substituição tributária do sorvete e que, mesmo sancionada nos primeiros dias de 2023, somente teve o seu efeito de aplicação autorizado pela Fazenda Pública após a sua regulamentação, ocorrido somente em momento posterior. Ademais, ressalto que os precedentes do próprio ordenamento jurídico catarinense dão por conta a possibilidade de edição de norma legal com posterior convalidação ou com posterior depósito de convênio autorizativo no âmbito do CONFAS, o que evidencia, mais uma vez, que a vedação constitucional aplica-se ao ato de concessão do incentivo fiscal, não ao mero instrumento legal, ainda sem efeito normativo para a fruição do incentivo. Outro sim, da análise sob o prisma da legalidade e regimentalidade, não constato óbice que impeça a continuidade da tramitação da proposta, reservada a competência das demais comissões legais, no que lhes diz respeito ao cabimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e as demais questões de mérito. Por fim, considerando a prejudicialidade do texto relativo à concessão de incentivo fiscal para o óleo diesel, utilizado em embarcações pesqueiras, em função da edição da medida provisória 259 de 2023, convertida recentemente na Lei 18.701, publicada em 28 de setembro de 2023, entendo necessária a apresentação de emenda substitutiva global para adensamento do texto em análise. Ante o exposto, eu voto aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 409/2021, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Projeto de lei 409/2021, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte interestadual e municipal e de comunicação nas aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal, praticada por pescadores profissionais no âmbito do Estado de Santa Catarina. A esse projeto está pensado o PL 418/2021, de autoria do deputado Ivan Nades. Conforme relatou o nobre deputado Napoleão Bernardes em seu parecer e voto, ele apresentou uma emenda substitutiva global e, ao final, pela aprovação da matéria, conforme explanado bem pelo nobre deputado, e que eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Márcios. Primeiro, bom dia, presidente Camilo Martins. Foi fazer uma visita lá em Lages, comedor de pinhão também. Cumprimentar a deputada Ana Campagnolo, né? E os nobres colegas. Vou pedir vista em gabinete para que eu possa dar uma analisada, haja vista que necessita também a autorização do CONFAS
E a gente tem que ter essa questão, porque depois vai para o Madim, aí prejudica, e o judiciário cada vez mais abarrotado, né, de processo. Então, peço a vênia ao nobre colega, deputado Napoleão. Vistas concedidas ao deputado Napoleão Márcio Machado, ao PL 409/2021. Agradeço ao deputado Napoleão. Agora, a palavra é do deputado Volney. Eu vou relatar um projeto de autoria dele, que ele me solicitou, e já justificar a ausência dele conforme justificativa apresentado por essa presidência. Então, eu relatarei apenas o projeto de lei 386/2023, de autoria do deputado Antínio Nunelli, que declara de utilidade pública Seleta Esporte Clube de Guaramirim. O relatório e voto é bem simplificado, passarei direto ao voto. Compete à comissão pronunciar acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa o projeto ou emenda apresentado ao Parlamento. Referente à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos da Carta Federal e Estadual. Portanto, não há na espécie hipótese de vice-constitucionalidade formal ou material. Os aspectos regimentais também estão todos de acordo, não havendo nenhum obstáculo. Ante o exposto, voto pela admissibilidade e prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 386/2023. Vem assinado pelo deputado Volney Weber, que eu coloco agora em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem contra, está aprovado. O projeto 386/2023 junto à CCJ. Deputada Ana Campagnolo, com a palavra para relatar seus projetos. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores colegas. Primeiro, eu tenho 3 projetos sob minha responsabilidade. Já adianto aos senhores que 2 são diligências, pedido de diligência, e 1 pela aprovação. O primeiro projeto é a devolução de vista do PL 76 do deputado Marcos da Rosa, que veda o aumento injustificado do preço de produtos e serviços durante a decretação de calamidade pública. O projeto tem seus méritos, veio com parecer, porém não foi diligenciado ao governo. Então, nós estamos diligenciando através da Casa Civil ao PROCON, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico e Procuradoria-Geral do Estado. Projeto de Lei 076/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que veda o aumento injustificado do preço de produtos e serviços essenciais durante a decretação do estado de calamidade pública no estado de Santa Catarina. Estava em vista com a deputada Ana Campagnolo, que agora apresenta pedido de diligências, que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir o pedido de diligência em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Projeto do colega deputado Sargento Lima, o PLC 25 de 2023, da mesma forma, sob nossa relatoria, nós queremos alguma celeridade nesse projeto, então já pedimos uma diligência através da Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Administração, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar 025/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera o artigo 12, 15, 19, 29 da Lei 9.412, de 94, que dispõe sobre as terras de domínio do Estado e sua atuação no processo de reforma agrária, regularização fundiária e da outras providências, para o fim de incluir o leilão como forma de transparência de imóveis rurais do domínio estadual. Deputada também solicita pedir diligências, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 025/2023. Último projeto sob minha responsabilidade, eu adianto aos senhores que nós temos um parecer pela aprovação, mas temos um problema com o enunciado aqui da própria comissão, que eu vou esclarecer ao final do voto. O projeto de lei é de autoria do deputado Matheus Cadorim, número 187 de 2023, e autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos no estado de Santa Catarina, o famoso naming rights. Para os deputados homens aí que gostam de futebol era mais fácil entender, até o Napoleão me explicou aqui. Mas, segundo um portal de notícias ligado ao esporte, inclusive, o que são esses naming rights? Em português, quer dizer direito de nome, é um tipo de acordo financeiro que acontece entre uma empresa privada que compra o direito de nomear um estádio, uma arena ou alguma repartição em tese pública, dependendo do contrato, e promove os produtos dessa empresa, sei lá, Adidas, Nike,
dentro dessa instalação. Para as empresas, esses acordos podem ser potentes formas de marketing e introdução de novos produtos, visando o desenvolvimento e globalização da sua marca. Mas também existem benefícios para o poder público, que vai ter uma empresa interessada em fazer dar certo, gerindo esse patrimônio, né, esse prédio. Mundo afora é muito comum que os estádios tenham seus direitos de nome vendidos às empresas. No Brasil, nós temos, segundo esse portal de notícias, apenas 5 modalidades dessa maneira funcionando no momento, 5 acordos vigentes. E um deles, provavelmente, que os senhores já conhecem, o mais famoso, é o Allianz Parque do Palmeiras. Mas temos também a Neoquímica Arena do Corinthians, Itaipava Arena Fonte Nova, Itaipava Arena Pernambuco e MRV Arena do Atlético de Minas Gerais. Então, basicamente, a empresa, em troca do grande marketing que faz com seu nome, adota aquele prédio, né? aquele espaço público. Bom, o nosso relatório, então, fala sobre este projeto de lei 187, que autorizaria o governo do estado a celebrar esse tipo de contrato de cessão para essas empresas. Isso através de licitação, e o nosso relatório menciona que o projeto é, de fato, muito meritório e traz benefícios tanto ao poder público quanto à iniciativa privada. Como que vieram as diligências a esse projeto? A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a ACAT, se pronunciou favoravelmente, falando que isso traz inúmeros benefícios à administração pública e também à sociedade. A Procuradoria-Geral do Estado diz que não há vícios de inconstitucionalidade, que o projeto é legal, está na sua forma regimental, que está tudo ok. A Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar também se manifestaram favoravelmente ao projeto. A única diligência que veio negativa a esse projeto é a diligência da Secretaria de Estado de Administração, que considerou que essa política é muito temerária, muito ousada, por faltar regramento. Para esse argumento, nós contra-argumentamos que basta o próprio Poder Executivo regulamentar, caso queira ceder algum espaço. Isso é muito comum em outros países, no Brasil já tem 5 exemplos de sucesso. Então, diante de tudo isso, nós apresentamos apenas uma emenda modificativa, juntando todas as diligências para adequar esse texto, o texto da lei, às observações feitas pelos órgãos diligenciados. Então, apenas ajustes de nome, não altera o teor da lei. Porém, o que eu gostaria de sugerir aos senhores deputados é que nós estamos falando de um projeto que começa com a palavra autoriza, né? Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos. E nós temos um enunciado aqui na CCJ que diz que não pode projeto autorizativo. Alguns deputados, como até o deputado Fabiano, teve um projeto recentemente derrubado porque era autorizativo. Outros, enfim, há um imbróglio sobre isso. Eu gostaria de sugerir ao senhor presidente que a gente colocasse esse projeto, embora o meu voto seja favorável pelo mérito, achei um excelente projeto, colocasse ele em vista coletiva até a CCJ resolver a questão do enunciado. Porque senão, né, fica uma... Projeto de Lei 187 de 2023, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos de exceção onerosas de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos do Estado de Santa Catarina. O projeto veio apresentado com uma emenda modificativa, mas para aprovação ao final. Deputada Ana Campanholo, em virtude do enunciado 001/2011 da CCJ, o qual já ficamos aqui de debater internamente para achar uma solução, deu a possibilidade que façamos uma emenda, uma vista coletiva para discutir essa matéria. Da minha forma, não tem problema algum, e passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes, que solicitou. Presidente, caros colegas, em relação ao mérito desse projeto, eu queria compartilhar uma experiência que eu me orgulho assim, bastante, e concordo do ponto de vista do procedimento com a deputada Ana, né, que cabe essa análise aqui interna prévia. Mas sobre a experiência em si dessa exploração do direito ao uso do nome. Eu fui prefeito num período, e o colega Fabiano e deputado Zilli também, deputado Camilo da mesma forma, nós enfrentamos uma crise financeira severa. O Brasil teve 3 anos consecutivos nas nossas gestões de recessão. E inflação alta, arrecadação em queda, ou seja, era um cenário desastroso em que pagar folha de pagamento já era uma grande obra, né? Conseguir honrar a folha de pagamento já era uma grande obra, ou seja, dinheiro para investimento, na verdade, era muito reduzido. Lá em Blumenau, a gente tinha uma necessidade para a área de eventos, para a área de turismo, que era ampliar o espaço da Vila Germânica, onde acontece o Oktoberfest,
Mas lá naquele espaço não acontece só o Oktoberfest, acontece uma série de eventos, congressos, feiras, enfim, uma série de ações que são importantes para a vida econômica da cidade. E a gente precisava criar um novo setor, um novo pavilhão. E a gente viveu 3 anos consecutivos de recessão econômica, com inflação alta, enfim, dinheiro para investimento pouco havia, muito menos, né? Embora muito importante, mas muito menos para um equipamento turístico, né? Enfim, que geraria receitas, mas era um equipamento turístico. E nós adotamos essa iniciativa, o Naming Rights. A gente fez um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, do que a gente imaginava como o espaço ideal para aquele pavilhão. E a gente fez uma licitação, né? E em troca do direito de batizar, de dar o nome àquele espaço, a empresa construiria para o município aquele espaço. E durante 6 anos, batizaria o nome daquele espaço. Uma empresa ganhou, batizou, deu o nome. Ou seja, o município fez em 6 meses, em tempo recorde, um novo espaço, ficou lá batizado por 6 anos, e o mais inteligente, criou uma receita adicional para a cidade, porque vencidos aqueles 6 anos, relicitou o direito ao uso do nome. E aí, para alguém batizar aquilo novamente, ou para a empresa rebatizar, ou para uma nova empresa batizar, veio uma receita a mais para a prefeitura. Então, é uma fonte muito inteligente e é fundamental, né, que a Assembleia crie as condições legais, jurídicas, para dar a segurança jurídica para que novas iniciativas que possam modernizar a administração pública aconteçam. Então, só fiz questão desse relato, né, para dizer que em Blumenau a gente teve uma iniciativa bastante pioneira nesse assunto, mas que realmente a falta de um regramento que dê segurança jurídica para os parceiros, isso limita muitas vezes o gestor de buscar iniciativas mais criativas face às adversidades. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, deputados, o que a deputada Ana coloca é justamente essa nossa preocupação do termo autoriza, né? Porque amanhã eu vou fazer um projeto de lei autorizando o Estado a construir a 3ª ponte de ligação continente e ilha. Para, na efetividade, o que valeu esse projeto, né? Então, o deputado Márcio vai fazer um projeto autorizando o Estado a duplicar a rodovia. Fica meio sem sentido, então por isso que o enunciado é para que sejam projetos que possam ter uma efetividade assim que forem aprovados, né? E não uma mera autorização que vira mais uma forma de você politicamente lá ganhar uma parcela da sociedade. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Bom, presidente, sobre a questão dos projetos autorizativos, tem projeto que é autorizativo. Eu tive um projeto aqui arquivado pela CCJ, da relatoria do deputado Fabiano, nesse entendimento dele, no qual, por exemplo, há diretoras que adotaram um cão na escola. Só que, de repente, tem CRES, tem coordenadorias que não aceitam. E aí começa a cobrar. Então, se tu tem uma lei autorizativa, que tu autoriza a gestora a adotar ou não, é uma questão de deliberalidade dela. Ela vai poder fazer isso. Então, como que eu vou obrigar? Não fica obrigada toda a escola a adotar um cão, mas tem escola que não quer adotar um cão, quer adotar um gato. Tem numa creche um cão chamado Sem. O cão é Sem, o nome dele. Daí eles adotam, daí leva no final de semana uma professora leva aqui. Então, tem leis que é importante ter autorização. Claro que daí autoriza a 3ª ponte. Não, a única pergunta é, tem lei que proíbe uma escola de adotar um cão? É porque se não tudo tem lei que está na lei... proíbe, como é que tu vai fazer uma lei que autoriza? Mas só que o que está no mundo é o que está para o poder público. O poder público só pode atuar dentro da lei. Então, ele não pode ficar no limbo da lei. Não, então não proíbe, mas autoriza. Mas daí como faz daí? É só essa questão que a gente possa também... Outra questão que eu quero trazer para vocês é um projeto de lei autorizativo, mas se o governador do estado, para qualquer espaço público, ele pretender fazer essa situação, ele encaminha um projeto para o Poder Legislativo para que a gente possa fazer a autorização para aquele espaço. Então, assim, muitas vezes, um projeto desse é um cheque em branco, muitas vezes, para fazer o que quiser, para qualquer governo, não estou dizendo que é o governo. E aqui nós estamos, de certa forma, tirando um poder do legislativo, porque as questões pontuais têm que vir para essa casa para ser debatido, deliberado e autorizado. Então, eu deixo aqui a ressalva e coloco em discussão a sugestão da deputada Ana Campanholo na questão da vista coletiva. Os deputados que aprovam apenas ficam sem conta. Já. Vamos... Só uma questão de ordem, quero cumprimentar o deputado Jerry aqui, lá de Rio do Sul. Seja bem-vindo.
Já participou várias vezes conosco aqui, né, deputado Napoleão? Seja bem-vindo, deputado Gerry. O Ítalo está presente, o pessoal de Rio do Sul. Então, eu coloco em discussão os deputados que aprovam o pedido de vista coletiva permaneçam como se encontra. Está aprovado. E depois nós temos que marcar uma reunião na semana próxima para debater. E o deputado Fabiano da Luz ficou de trazer uma sugestão, que eu me recordo. Com a palavra... Pela ordem, senhor presidente. Deputado, a palavra é sua. Eu, antes de... na sequência, o deputado Thiago Zilli, nosso presidente da Comissão de Assuntos Municipais, e está aqui entre nós o suplente deputado suplente, o nosso querido Gerry Consoli, que até esteve na CCJ conosco. E o deputado Gerry está aqui por uma razão. Ele participaria conosco hoje da Comissão de Assuntos Municipais, e nós teríamos na Comissão de Assuntos Municipais a vinda do prefeito José Tomé de Rio do Sul, porque ele é o presidente da AMAV, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. E, colegas deputados, colega Ana, por uma curiosidade... a gente vê no semblante aí do deputado Gerry o olhar de cansaço, né, em virtude do que está acontecendo lá no Alto Vale. Nós temos a maior e mais prolongada enchente da história no Alto Vale. O fato iniciou no dia 4 de outubro e, neste momento, desde o dia 4 de outubro, nós temos ainda cidades com enchente. 4 de outubro e nós ainda temos cidades com enchente. Rio do Oeste, 1,5 metro de água na cidade. Taió, 1 metro. É uma situação muito grave. Então, presidente, eu gostaria de, com a sua deferência, que pudesse colocar a possibilidade da gente fazer hoje uma votação extra-pauta. Há cerca de 2 ou 3 semanas, nós analisaríamos um projeto de lei do deputado Gerry e ficou sobrestado. O acordo era que por 2 semanas ele não tramitasse. Estava comigo e eu fiquei de devolver em 2 semanas. Isso foi combinado aqui entre nós. É o projeto 218/2023, de autoria do deputado Gerry, e que tem a ver com a transparência das barragens. Penso que é o momento adequado para essa deliberação. Da minha parte, não tem problema algum. Os nobres outros colegas também acho que são favoráveis. Vamos depois, ao final, passo a palavra para ti para tu deliberar sobre esse projeto. E dizer que o deputado Gerry, enquanto deputado aqui, fez alguns projetos já preocupado com a questão das enchentes. Teve uma de tua autoria que já foi aprovado, um deputado Napoleão, e agora só falta nós aprovar aquela PEC para garantir recursos em forma de duodécimo. O governador já se colocou totalmente favorável. O deputado presidente Mauro de Nadal já disse que vai contribuir com o recurso da Assembleia Legislativa e falta os demais poderes porque a gente possa deliberar. E eu quero dizer para vocês que eu estive levando uma homenagem esse final de semana em São Joaquim ao Ronaldo Coutinho. Mandou agradecer a todos os deputados pela homenagem, ficou muito feliz. E ele relatou que nós vamos sofrer constantemente problemas de muitas cheias, de muitas trovoadas, muitos problemas de tornados, que vai viver uma coisa muito recorrente. E ele enalteceu lá, tem até o vídeo, a pessoa do governador Jorginho Melo, pela responsabilidade, tão logo ele faz um vídeo muito bombástico, muito assustando todo mundo, e o governador liga para ele e ele deu algumas sugestões, o governador acatou todas elas, ele levou muitas críticas, ele disse que sofreu por uns 3 dias muita pancada, e-mails, redes sociais batendo nele, em virtude até das festas de outubro, e ao final ele tinha razão e conseguiu ajudar a todos, principalmente o pessoal do Alto Vale. Então, deixo o registro que ele deixou agradecimento a todos vocês. Já que entramos no tema, será que a gente já pode deliberar esse tema? Pode ser. Pode ser? Agoniado, né? Mas vai. Aproveitar a presença. Ele veio cedo do Alto Vale, mais cedo que ele, só o deputado Fabiano, que saiu na madrugada. O projeto de lei 218/2023 é um projeto de lei de autoria do deputado Gerry Consoli que visa promover uma política de monitoramento permanente nas operações de barragens em Santa Catarina com o objetivo de assegurar a integridade operacional e estrutural das barragens. A proposta vem articulada em algumas disposições e então eu passo direto ao voto. No âmbito dessa comissão, passo ao voto em atenção aos aspectos disciplinados pelo regimento interno. No que compete à constitucionalidade formal, constato que o texto proposto não colide com absoluta nenhuma delimitação relacionada à competência legislativa parlamentar para editar tal norma e, portanto, não há nenhuma superveniência nesse sentido. No tocante à materialidade, a proposta vem ao encontro dos procedimentos administrativos e jurídicos elaborados pela Defesa Civil, atende à Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, dentro deste contexto, eu voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do referido projeto de lei. 218/2023. Dispõe sobre a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Projeto de Lei 218/2023, que dispõe sobre a política de transparência de operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Jair Conce, vem relatado pelo deputado Napoleão Bernardes. É um projeto extra-pauta que foi combinado com todos aqui. Eu coloco em discussão o parecer pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Napoleão Bernardes ao projeto de lei 218/2023. Obrigado, deputado Napoleão. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Eu passo a palavra agora, vamos ver aqui pela ordem, o deputado Thiago Zilli, que está mais preparado aqui, e já faço a justificativa do deputado Volney Weber e deputado Sérgio Guimarães pela ausência na CCJ. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Napoleão, deputada Ana, deputado PP, deputado Fabiano, deputado Márcio, as pessoas que estão nos acompanhando. Só justificar, estávamos numa reunião na Agronômica, o PP Colasso estava lá, o deputado Volney Weber também. O governador anunciando investimentos na Secretaria do Beto Martins, de Portos e Aeroportos, lá no aeroporto de Jaguaruna e no porto de Imbituba. Vamos ter notícias boas lá para a região. E só para complementar, presidente, o governador estava falando da questão das enchentes, que a Defesa Civil deu a credibilidade e o governador e as pessoas acreditaram quando veio o anúncio para que as pessoas se prevenissem das cheias, né? Ele usou até o exemplo que no primeiro momento foi mandado dizer assim, olha, se tu mora no segundo andar, leva as coisas que tu tem na tua casa, no teu comércio, para o segundo andar. Depois veio a notícia, leva para o terceiro, porque a chuva é bastante, ou tira dali. Então, isso minimizou os prejuízos, né? Então, a Defesa Civil, Coutinho, todos que fizeram a previsão do tempo, acho que Santa Catarina agradece. Senhor presidente, o projeto que eu tenho para relatar, o primeiro projeto é o PL 0130/2023, de autoria da deputada Paulinha, que cria o selo reciclagem para certificar produtos compostos de materiais recicláveis e da outras providências. Rapidamente, né, já vamos para o relatório, porque ele é quase que autoexplicativo. Né? Cuida-se projeto de lei de autoria da deputada Paulinha com o escopo de criar o selo reciclagem. O selo reciclagem tem como finalidade incentivar o consumo sustentável através da utilização de produtos sólidos como matéria-prima para a fabricação de produtos. Segundo a justificação, a matéria consiste em agraciar os produtos compostos por materiais recicláveis com um selo de certificação emitido pelo IMA, com o objetivo de fortalecer e estimular o consumo desses produtos. O voto. Depois de análise dos aspectos regimentais, né, destaca-se a atuação do IMA na concessão no selo objeto desta lei, que está inserida dentre as competências atribuídas ao referido órgão pela respectiva lei de criação, em especial o artigo 2º, 5º da Lei nº 17.354/2017. Bem como, por oportuno, cumpre salientar que, recentemente, esta Casa aprovou o projeto de lei número 487/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que, sob a forma da lei número 18.115/2021, instituiu o selo de empresas ecocientes, cuja concessão foi atribuída à época à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, visando o reconhecimento das empresas que adotam de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva e na prestação de serviços. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação à Constituição Federal ou à Constituição do Estado de Santa Catarina. Portanto, não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos objetos de análise desse órgão fracionário, apresento emenda substitutiva global, considerando a manifestação da Gerência de Tributação da Secretaria do Estado da Fazenda, a fim de que o selo objeto desta proposição não represente uma exigência genérica a todos os benefícios e incentivos fiscais a serem concedidos pelo Estado ou, de forma específica, uma nova exigência à concessão de benefício fiscal relacionado à matéria, tratando-se de crédito presumido, concedido pelo artigo 19 da Lei 14.967, de 7 de dezembro de 2009,
nas saídas de produtos e estabelecimentos que os tenham industrializados, utilizando material reciclável que corresponda a no mínimo 50% de matéria-prima utilizada. O benefício já é regulamentado pelo inciso 12º do caput do artigo 21 do anexo 2 do regulamento do ICMS, considerando certificação do Inmetro na análise do produto. Da justificativa, inclusive, não se verifica que a proposição tenha o escopo de criar, através da concessão de benefícios fiscais, sendo assim necessário o ajuste proposto. A emenda também possui o escopo de ajustar os artigos que foram incluídos no texto de forma repetida. Só para justificar, nós pedimos diligência à Secretaria, porque ela criava um benefício fiscal, esse selo. E a manifestação da Secretaria veio no sentido que tinha que regulamentar essa lei. Então, nós apresentamos uma emenda global substitutiva para retirar essa parte de incentivos fiscais, mas que possa considerar a questão da criação do selo, até porque é uma matéria análoga, já que essa casa já votou do deputado Nilson Berlanda. Ante o exposto, com base no regimentos artigo 72, 1, 15º, 144, 1, parte inicial 209 e parte final 210, 2, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei 0130/2023, nos termos da emenda substitutiva global que apresento. Projeto de Lei 130/2023, de autoria da deputada Paulinha, que cria o selo de reciclagem para certificar produtos compostos em material reciclável da outra providência. Projeto relatado pelo deputado Tiago Zilli, apresenta voto favorável com emenda substitutiva global, que agora coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o substitutivo global, o projeto de Lei 130/2023, relatado pelo deputado Tiago Zilli aqui na CCJ. Obrigado, senhor presidente. Vamos dar um selo para cada um que aprovou. O segundo projeto de lei é o 0394/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública Grupo Escoteiros Sussuarana de Balneário Camboriú e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Foi verificada toda a documentação, está tudo em dia, e a questão é nobre também para o grupo de escoteiro, então já vamos direto no voto. Ante o exposto, com base nos artigos 72, parte inicial 209 do Regimento Interno, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0394/2023 pela aprovação, senhor presidente. Projeto de Lei 394/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara utilidade pública Grupo Escolteiro Sussuarana de Balneário Camboriú. Projeto relatado pelo deputado Tiago Zilli pela aprovação da matéria, que agora coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto ao PL 394/2023. Obrigado, senhor presidente. O último projeto que eu tenho é o PL 0375/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de reaparelhamento da segurança pública, com o propósito de subsidiar melhorias da estrutura operacional dos órgãos da segurança pública com recursos provenientes da alienação de bens em desuso. Senhor presidente, só para justificar rapidamente, como é uma lei de aparelhamento para o Estado de apreensões, por exemplo, de armas, né, e tem uma destinação indicada pelo deputado, que eu acho que é meritório, né, para se aproveitar a apreensão dessas armas, desses objetos, né, nós vamos pedir diligências antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, para um melhor posicionamento acerca dos aspectos regimentais, tocantes à Comissão de Constituição e Justiça, solicito com amparo no inciso 14º, artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligência do projeto de lei 0375/2023 à Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, através da Casa Civil, para que encaminhe aos presentes autos manifestação quanto à matéria.
Pedido de diligência, senhor presidente. Projeto de Lei 375/2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a política de reaparelhamento da segurança pública com o propósito de subsidiar melhorias da estrutura operacional dos órgãos de segurança pública com recursos provenientes da alienação de bens em desuso. Projeto relatado pelo deputado Tiago Zilli apresentou diversos pedidos de diligência que coloco agora em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovem permaneça como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao referido projeto. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli. Agora passa a palavra ao deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, são 2 projetos que os 2 eu vou fazer apenas o pedido de diligências. O primeiro é o projeto de lei número 0220/2023, cumprimentando os senhores deputados, que é do deputado Fabiano da Luz, cujo objetivo é instituir o Estatuto do Portador de Diabetes no Estado. Eu estou pedindo diligências, então, à PGE, à Saúde, à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Fazenda. Posso fazer os 2 juntos? Ou... Não, faz um nos 2 também. Tá, beleza. Pode fazer os 2 juntos. E o outro requerimento é do projeto de lei número 0314/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, cujo objeto é obrigar as empresas que vendem garrafão de água mineral a receber qualquer garrafão, ainda que não da sua marca, evitando que o consumidor pague por novo garrafão. Esse eu estou pedindo diligências ao PROCON e à Associação Catarinense das Indústrias de Água Mineral, a Sinan. Então, seriam esses 2. Os 2 são pedidos de diligências. Projeto de Lei 314/2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que disciplina a aquisição de água mineral potável de mesa, na condição que é específica. E o projeto de Lei 220/2023, de autoria do Fabiano da Luz, que institui o Estatuto do Portador de Diabetes no âmbito do Estado de Santa Catarina e outras providências. Ambos projetos relatados pelo deputado Pepe Colasso e ambos com diligências que fazemos votação em grupo. Não havendo quem queira discutir os referidos projetos, eu coloco em votação os pedidos de diligência. Os deputados que aprovam os pedidos de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado. Muito obrigado, Pepe Colasso. Agora, o deputado Sérgio está ausente. Agora eu tenho meus projetos para relatares. Já informo que vou tirar de pauta o projeto de lei 272/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel ao município de Palhoça, uma vez que fiz algumas solicitações e ainda não chegou até mim. Achei que ia chegar para poder pautá-lo. Então está sendo retirado de pauta. Vou relatar o projeto 151/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que altera as denominações das escrivanias de paz no estado de Santa Catarina e dá outras providências. Referido projeto, já informo que estou fazendo um requerimento de diligência para elucidação da matéria relevante a essa matéria. Então eu preciso, antes de fazer um parecer conclusivo, eu peço novas diligências à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina, para encaminhar os presentes autos suas manifestações quanto a essa matéria. Então eu coloco em discussão o pedido de diligência hora solicitado, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado. Senhor presidente, pela ordem, só registrar a presença do vereador Jailson da Santa Rosa, que nos visita aqui, grande vereador atuante lá na região. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, vereador, a essa comissão. Vou relatar o projeto de lei 398/2023, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a lei 5.704 de 80, que dispõe sobre aquisição, alienação e utilização de bens imóveis nos casos que especifica e estabelece outras providências. Esse projeto, com a modificação proposta, ele objetiva o autor a incluir as associações de município e consórcios públicos municipais no rol previsto no parágrafo 1 do artigo 7 da Lei 5.704 de 1980, que prevê a dispensa da concorrência para a cessão de uso de bem imóvel do Estado.
Essa matéria já foi lida na casa e tem sido encaminhada à CCJ para a nossa apreciação. Esse é o relatório. O meu voto. Nessa fase processual, todo do regimento interno desta casa compete a essa Comissão de Constituição e Justiça examinar os aspectos relativos à constitucionalidade, legalidade, justicidade, adequação regimental e a técnica legislativa da proposição. Desde logo constato que a proposição sob exame não padece de vício de constitucionalidade. A matéria nela versada não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Destaco, de acordo com as regras previstas no parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Estadual, a doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa. Desse modo, o artigo 39 também da Constituição Estadual atribui a competência do Poder Legislativo para deliberar, com a sanção posterior do governador, sobre cessão de bens imóveis. Atualmente, os procedimentos para aquisição, alienação e utilização de bens imóveis do Estado estão regulamentados pela Lei 5.704 de 80, recepcionado pela Constituição vigente, naquilo que com ela não se incompatibiliza. Dentre os aspectos disciplinados pela lei em referência, cabe destacar, pela pertinência da matéria versada no presente proposição, a disciplina referente à utilização de bens imóveis do Estado, que assim dispõe. Artigo 7. A concessão de uso de bens imóveis do Estado, remunerado ou gratuita, depende de justificativa, decreto autorizativo e concorrência pública. O governo poderá dispensar a concorrência na concessão para entidade educacional, cultural ou de fins sociais declarada de utilidade pública, a fundação instituída pelo poder público e entidades concessionárias do serviço público. Artigo 8º. A permissão de uso de bens imóveis do Estado, remunerado ou gratuito, depende de justificativa e decreto autorizativo. No ponto que interessa a análise da proposição e apreciação, cabe destacar o contido do parágrafo único do artigo 7 acima transcrito, que estabelece as hipóteses de dispensa de concorrência para cessão de uso de bem imóvel do Estado. Pois, esse rol que a proposição sob exame pretende alterar, para nele incluir as associações de município e consórcios municipais. A justificativa para alteração proposta já foram destacadas no relatório do presente voto, os quais estabelece a dimensão do objeto versado, cabendo agora pontuar a existência de conexão entre a proposta de dispensa do processo concorrencial para a cessão de bem imóvel do Estado a entidades nominadas na proposição. Quanto ao aspecto, a esse ponto, vejo que a proposição merece ser acolhida, momente em razão do caráter que se reveste das entidades nominadas, associações de municípios e consórcios municipais. Não há dúvida quanto à característica desse revestem as associações de município e a importante missão que elas têm no cenário de desenvolvimento das comunas, justificando, pois, que também em relação a elas seja dispensado o processo concorrencial para a cessão de bens imóveis do Estado, quando voltados ao desenvolvimento de atividades do interesse público. Portanto, forte as justificativas apresentadas pelo autor da proposição, faço registrar no presente voto. Entendo que a proposição se encontra apta a ser aprovada sem prejuízo da análise da temática pelas demais comissões permanentes desta Casa. No que tange aos demais aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, ou seja, justicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não verifico nenhum óbice. Ante o exposto, voto pela admissibilidade e pela aprovação do projeto de lei 398/2023 e prosseguimento da tramitação normal. Nada mais é esse projeto, o deputado Berlanda está aumentando no rol dos imóveis, dos bens imóveis do Estado que podem ser cedidos através de decreto às associações de municípios e consórcios. Há um interesse público nesse projeto, por isso o meu parecer pela aprovação, que eu coloco agora em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Por fim, deixei aqui 2 projetos para relatar. Quero pedir vênia aos nobres colegas para que possamos fazer a relatoria em conjunto. É o PL 414/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 18.672 de 23, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, o FUNDES, e assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação frequentados por estudantes em instituição de ensino superior, para limitar a concessões de bolsa de estudos aos cursos de modalidade presencial. E o projeto de lei complementar 30/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei complementar 831 de 2023,
que institui o programa Universidade Gratuita e estabelece outras providências para limitar a concessão de bolsas de estudos para estudantes matriculados em cursos na modalidade presencial. Ambos os projetos eu avoquei para minha relatoria, estudei bem esses projetos, nós debatemos muito nessa casa legislativa, que é um projeto do programa Universidade Gratuita do Governo do Estado. Fomos à exaustão, tanto a Comissão de Constituição e Justiça, como a Comissão de Finanças, a Comissão de Educação. E chegou um determinado momento, nós debatemos a questão do ensino presencial e o ensino à distância. Muitos deputados naquela época eram contrariados ao governo bancar cursos à distância. Com todo respeito, como trata-se de uma matéria, de a primeira graduação, fomos em exaustão o debate e achamos por bem naquele momento colocar o EAD com a parcela reduzida. Agora o deputado Napoleão Bernardes apresenta o projeto de lei complementar 30 de 2023 e o projeto de lei 414 de 2023 para que possamos deliberar essa questão aqui na CCJ e depois tem a sua tramitação normal nas outras comissões para ir plenário. Já antecipo para ambos que o meu voto já está disponibilizado para vocês e são ambos pela aprovação para que retiremos da lei o ensino à distância. Só quero fazer aqui uma leitura do estudo que saiu do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a referente aos estudos, às formações dos estudantes do Brasil. Conquanto ao mérito da proposição, seja competência da Comissão de Educação, anoto em reforço os argumentos apresentados pelo autor, que é o deputado Napoleão Bernardes, que vai debater aqui a matéria, que no resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, de 2022, que tem por objetivo acompanhar o rendimento dos estudantes no que diz respeito aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, bem como o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a formação profissional em nível de atualização diante dos acontecimentos no Brasil e no mundo, apontou que a educação à distância corresponde a 48,7% das matrículas dos cursos do ENAD 2022 e 40% dos concluintes que fizeram a prova do ENAD 2022. Em algumas áreas de avaliação, com ciências econômicas e relação internacional, a grande concentração dos EAD no conceito 2 e 3. Deste modo, a meu sentir, a proposição merece ser aprovada. Analisamos, há uma grande desqualificação desses cursos, o índice está muito baixo dos ensinos à distância e o entendimento do deputado Napoleão para que a gente retire do programa de universidade gratuita o EAD. Toda a análise que eu fiz na Comissão de Constituição e Justiça, ele não fere nenhum princípio, ele atende todos os requisitos. Por isso, em ambos, eu voto pela aprovação com uma emenda modificativa só para fazer uma correção que já foi convertada entre as nossas comissões. Então, esse é meu voto e eu coloco em discussão referido os projetos com a palavra do deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, obrigado pelo voto, pelo relatório, caros colegas, a todos aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, até fazendo um preâmbulo e um parênteses, o ensino EAD cumpre um grande papel social e ele é muito importante em muitos aspectos no Brasil. Inclusive, na história recente do Brasil, o EAD foi uma alavanca importante que oportunizou a muitas pessoas o acesso ao ensino superior, o acesso à sua graduação. Mas aqui a gente está tratando de recurso público, financiando uma modalidade de ensino. Sem tapar o sol com a peneira, na prática, a maioria dos jovens que optam pelo EAD optam por uma razão, a razão financeira, porque a mensalidade ela é mais barata que em relação à presencial. Na medida que a gente está tratando do programa Universidade Gratuita, que é a primeira graduação, a primeira oportunidade de graduação de alguém, e que o Estado vai bancar e, portanto, a mensalidade vai ser gratuita, né, esse critério de desempate deixa de existir. Então, já que é o Estado bancando a mensalidade e garantindo uma universidade gratuita para o aluno, no meu entendimento, na primeira graduação, tanto quanto o Estado puder contribuir, que contribua para que seja na modalidade presencial, porque cada um de nós aqui tem as suas vivências, a gente sabe que muito do que se aprende na teoria é importante, mas as habilidades para o novo profissional, do novo mercado de trabalho, exigem mais do que o conhecimento teórico. Capacidade de negociação, de comunicação, de interrelacionamento, a capacidade de interagir, isso numa apostila teórica não se ensina.
Isso é a convivência com os professores, é a convivência com os demais alunos, é um intercâmbio prático que faz acontecer. Nós temos muitos exemplos de universidades privadas aqui em Santa Catarina e públicas e comunitárias de excelência, que tem laboratórios, tem bibliotecas, permite esse networking, permite esse relacionamento, e óbvio que isso faz uma diferença em relação à possibilidade daquele aluno vir a ter mais sucesso profissional lá na frente, porque ele vai se formar de um modo mais completo do que simplesmente numa sala comercial, de um centro comercial, né, fazer o ensino de 4 ou 5 anos sem ter contato nenhum com nenhum outro colega. É importante deixar claro também para os colegas que esse texto prevê uma regra de transição. Ou seja, nesse meio tempo, se algum aluno vier a ser beneficiado com essa bolsa, garante essa bolsa até o final do seu curso. Então a regra de transição está prevista para que todos aqueles que venham a ser contemplados desse meio tempo tenham garantido a sua bolsa até o final daquele curso. Mas o nosso presidente Camilo bem destacou, aqui no âmbito da Comissão de Constituição a gente tem que analisar a constitucionalidade e a legalidade, é uma análise formal. A Comissão de Mérito é a Comissão de Educação, que vai poder discutir com mais profundidade, né, num amplo debate, as questões de mérito da proposta. E aqui na Comissão de Constituição, nosso entendimento é que, se o texto original valeu, né, do ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, esse vale exatamente da mesma forma. E só por uma curiosidade, isso que o presidente Camilo nos relata, que vai ser debatido lá na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Educação, mas é um dado a se avaliar. De 1.300.000 alunos que fizeram o ENAD, e através do ENAD se chega à nota conceito dos cursos. Então todo aluno que está concluindo a sua graduação faz o ENAD. De mais de 1.300.000 alunos que fizeram essa prova, né, e quando se trata do EAD, o conceito fica entre 2 e 3, na média. Né, e quando se trata do presencial, esse conceito vai de 3 a 5. Então é importante levar esses fatos em conta, porque a gente está falando de recurso público financiando uma modalidade de ensino. Eu fiz uma especialização à distância, então eu quero dizer que não tenho nenhum tipo de preconceito e acho uma modalidade importante, estratégica, é uma alavanca social importante, oportuniza acesso a muita gente. Mas aqui eu lembro, a gente está tratando no âmbito da universidade gratuita, que diz respeito à primeira graduação, jovens às vezes de 17 anos que estão entrando numa graduação, e já que o Estado vai bancar a mensalidade desse jovem, que vamos permitir então que ele estude no ambiente universitário, que permita a interação, que permita a convivência e que permita acesso a laboratórios, bibliotecas para ter a sua formação por completo. Mas esse debate de mérito é do campo da Comissão de Educação, né, aqui no campo da constitucionalidade e legalidade. Se o original foi aprovado e é legal e constitucional, esse também é. Com a palavra, deputado Thiago Zilli e depois PP Colasso. O meu é rápido, é só para registrar a presença do vereador de Criciúma, Umiri D'Agostin. Do lado dos vereadores também que estão ali presenciando, lá da nossa região do Sul também. Senhor presidente, deputado Napoleão, acho que foi muito assertivo nas colocações. Só gostaria de fazer um registro que a gente aprovou o projeto de universidade gratuita, né, e agora estão indo, às vezes, talvez, divergência daquilo que aprovamos, mas fazendo um estudo, já que vai passar na questão de mérito lá na educação, porque a gente tem bastante exemplos de pessoas. Quando eu era prefeito, vi muito servidor público que faziam a universidade à distância, porque não tinha tempo e a questão do custo, mas serviu muito para o crescimento profissional deles. Então, acho que é importante a gente analisar. Vou votar favorável ao relator e ao projeto de Napoleão para poder fazer esse estudo, né? Mas só gostaria de fazer esse registro. Obrigado, presidente. Mas foi um grande debate, é bom registrar a questão do EAD. Quando foi aprovado o projeto Universidade Gratuita, tinha uma grande parcela, fomos convencidos naquele momento, eu fui vencido, que eu entendo que a primeira graduação, se o Estado vai arcar, nós temos a opção de escolher. Eu acho que o Estado, nós como os representantes da sociedade eleitos pelo voto direto, debater esse assunto, inclusive, se não me falha a memória, a deputada Luciane Carminati, aqui não quero fazer juízo de valor, mas a posição dela era contrária ao EAD, e a presidente da Comissão de Justiça tem uma experiência nesse assunto na questão da educação, então eu acho que o debate é salutar, e eu parabenizo o deputado Napoleão por trazer esse assunto que foi exaustivamente debatido aqui na Assembleia, e por detalhe ele não ficou fora o EAD, inclusive tinha a bancada do PL, tinha acho que era os 11 deputados tinham assinado para retirar o EAD do projeto. Então, continuo em discussão, não havendo mais quem queira discutir. O projeto de lei
complementar 030/2023 e o projeto de lei 414/2023, ambos com parecer favorável para aprovação com uma emenda modificativa. Eu coloco agora em votação. Os deputados que aprovam ambos os pareceres permaneçam como se encontra. Está aprovado por unanimidade ambos os pareceres na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, pela ordem, só uma consulta. O deputado Sérgio Guimarães, do nosso bloco parlamentar, eu sou líder do bloco, ele justifica a ausência em virtude de uma questão de saúde. Sim. O presidente havia justificado, né, mas ele me pediu que justificasse e me deixou os seus votos. E eu faço uma consulta, o que fica melhor para a comissão. Da nossa parte, acho que não tem problema algum. Os relatórios. Os votos, relatórios e votos, né? Relatórios e votos. Da Pra mim, minha parte pra não mim tem é diferente. problema. Tudo certo? É Não. mais utilidade pública. Faça. Então, De forma bem célere, porque daí já adianta a comissão aqui. Para Vamos lá. Os demais. são relatórios e votos do deputado Sérgio. Simplesmente farei a leitura. E em relação ao projeto 353/2023, pedido de diligência, é um projeto de lei por meio do qual se pretende declarar como utilidade pública a Associação Restaurando Vidas de Balneário Pissarras. Então aqui o requerimento, na verdade, do deputado Sérgio, é para uma diligência interna ao autor da proposta, o deputado Carlos Humberto, a fim de que encaminhe aos atos documentos faltantes. E aí ele exemplifica os documentos faltantes. Projeto de Lei 353/2023, de autoria do Carlos Humberto, que declara utilidade pública a Associação Restaurando Vida, Resvida, de Balneário Pissarras. Projeto de relatoria do deputado Sérgio Guimarães, que pediu a gentileza ao deputado Napoleão Bernardes fazer a leitura e voto. É pedido de diligências. Eu coloco em discussão os pedidos de diligências. Não haver quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem contra. Está aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 89/2023. Cuida-se de projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que visa instituir no âmbito do Estado de Santa Catarina o Plano Estadual de Esportes, Lazer e Paradesporto, com o objetivo de estabelecer diretrizes, objetivos, estratégias e ações por meio de princípios de fomento a programas que asseguram um processo de gestão contínua, democrática e participativa e o pleno desenvolvimento do esporte no Estado de Santa Catarina. Esse é o relatório. Passo ao voto. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas. Dessa forma, destaco inicialmente que a competência para legislar sobre o desporto é concorrente entre União, Estados e o Distrito Federal, conforme disciplina o artigo 24 da Constituição da República. Dito isto, observo que foi aprovada recentemente a Lei Nacional 14597 de 2023, que institui a Lei Geral do Esporte, que dispõe no seu artigo 1º sobre o Sistema Nacional de Esporte, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos e outros temas. Então, a lei supramencionada estabelece em seu artigo 17, inciso 6, que compete aos estados realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Estadual de Esporte e assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Em âmbito estadual, no ano de 2018, com foco no desenvolvimento de políticas públicas do Estado, foi criado o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030. E esse referido plano pressupõe uma série de ações do poder público com relações especificamente ao esporte. Além disso, está previsto nesse plano a apresentação de projeto de lei que vise instituir o Plano Estadual de Esporte e Lazer para os próximos 10 anos. Dessa forma, ao analisar o projeto de lei em questão, percebe-se que a proposta legislativa visa fomentar a política pública em prol do incentivo à prática do esporte a todos os catarinenses. No mais, quanto à constitucionalidade sobre o aspecto formal, observo que a proposição em análise vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que não é reservada a lei complementar nos termos do artigo 57 da Constituição do Estado. Com relação aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, igualmente não vislumbro qualquer obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais, voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação desse projeto de lei 89/2023. Projeto de Lei 89/2023, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Plano Estadual de Esporte, Lazer e Paradesporto. Projeto de relatoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentou o voto através do deputado Napoleão Bernardes pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do PL 89/2023 junto à Comissão de Constituição e Justiça. Relatório e voto ao projeto de lei 8/2022. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar do então deputado Bruno Souza, objetivando acrescentar o artigo 40A da Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, a fim de possibilitar a transferência de eventuais saldos acumulados em decorrência de diferimento ou suspensão.
Segundo a justificação acostada ao PL, busca-se a restauração por meio de lei do artigo 42 do Regulamento do ICMS Santa Catarina, revogada pelo Poder Executivo por intermédio do Decreto 1860 de 2018. Em outros termos, infere-se que o interessado pretende dispor, em lei de iniciativa parlamentar, sobre regras estabelecidas e posteriormente revogadas no regimento do ICMS de Santa Catarina por intermédio de decreto do Executivo. Esse é o relatório, passo ao voto. No que diz respeito à constitucionalidade do tema em foco, é sabido que, para a deflagração do processo legislativo, a Constituição Federal prevê, em relação à matéria tributária, que a iniciativa é concorrente, a teor do que dispõe o artigo 24, inciso 1 da Constituição da República. No que concerne a alteração da Lei 10.297 de 96, é cabível deflagrar processo legislativo a partir da intelecção do inciso 1 de seu artigo 39, combinado com o caput do artigo 50 por via parlamentar. Ainda sob a ótica da constitucionalidade formal, o projeto de lei está veiculado pela proposição legislativa adequada em espécie. Sob o prisma da constitucionalidade material, a proposição tem o condão de alterar a legislação do ICMS catarinense para possibilitar a transferência de eventuais saldos acumulados em decorrência do diferimento ou suspensão para, por intermédio de lei, regular o conteúdo do revogado artigo 42 do Decreto 2840 de 2001. Em consulta às hipóteses de crédito acumulados previstas antes da revogação desse decreto, constatou-se que o projeto de lei em comento, de fato, traz o texto revogado do regulamento do ICMS, salvo a especificação das operações abrangidas, antes determinadas pelo instrumento regulamentar. Nesse contexto, denota-se que o dispositivo que ora se pretende acrescentar à Lei 10.297/96 tende a complementar as hipóteses de utilização dos saldos acumulados do ICMS para além daquelas previstas no artigo 31 da mesma lei, no que toca às transferências e alienações. Nessa senda, infere-se que a intenção da proposição é permitir a alienação e a transferência de saldo acumulado para terceiros de forma irrestrita. Considerando tal escopo, pode-se presumir que o projeto de lei, se aprovado, ensejará renúncia de receita e, se assim for, deverá atender aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, o exame da eventual renúncia de receita, tal como alegado pela Fazenda Estadual, bem como a necessidade de atender ou não aos requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser examinado de forma pormenorizada pela Comissão de Finanças e Tributação, tendo em vista que é ela que cumpre o pronunciamento sobre esses aspectos financeiros e orçamentários. Portanto, no que diz respeito aqui à análise da Comissão de Constituição, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 8/2022. Projeto de lei 08/2023, de autoria do deputado Bruno Souza, que acrescenta o artigo 40A à Lei 10.297/96, a fim de possibilitar a transferência de eventuais saldos acumulados em decorrência do diferimento ou suspensão. Projeto de relatoria do deputado Sérgio Guimarães vem com voto favorável através do deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado Márcio. Primeiro, só uma questão de ordem, para a assessoria dar uma analisada se é possível um outro deputado solicitar, se não for coautor de um projeto de lei de um deputado que não foi reeleito. Porque eu estava para desarquivar um projeto do deputado Valdir Cobalcini e foi negado. Então, só essa questão de se é possível, porque no regimento, pelo menos que a gente estudou lá na assessoria, não estava essa possibilidade. E eu peço vistas em gabinete. Acatado o teu pedido de solicitação junto a... Já foi discutido aqui o Napoleão pediu o desarquivamento do Milton e foi em tramitação, mas a gente vai acatar a tua solicitação e eu peço aqui à assessoria que faça um parecer e encaminhe esse parecer tanto para o deputado Márcio como para os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça. E vistas concedidas ao deputado Márcio Machado, ao PL 008-2022. O deputado Sérgio Guimarães, que é o relator dessa matéria, pede a retirada de pauta do relatório do projeto de lei 17/2023. Ok. Para encaminhar para o final, relatório e voto ao ofício 26/2023. Trata-se de um ofício do Centro Terapêutico de Projetos Socioeducativos Arca Sagrada de Criciúma, que pretende alteração de lei que declarou utilidade pública estadual em virtude da mudança da denominação da entidade. Esse é o relatório, passo ao voto. Nessa comissão cabe analisar a proposição quanto aos aspectos constitucionais e legais e também quanto às formalidades. Assim, procedendo-se à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais, bem como os demais pressupostos que regem a matéria. Diante desse exposto, voto no nome desse colegiado pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do ofício 26/2023. Ofício 26/2023, de autoria da entidade social, que do Centro Terapêutico do Projetos Sociais Educativo Arca Sagrada de Criciúma, solicitando a alteração da lei que declarou utilidade pública para dar nova denominação à entidade. Por fim, o deputado ainda pede um extra pauta, mas é muito breve. É a utilidade pública. Mas deixa eu terminar ok. esse, então. Celeridade.
Coloco em discussão o ofício em votação. Os deputados que aprovam está aprovado. Agora, com a palavra, o pedido de extra pauta aí, deputado Napoleão. Legal. O deputado pede o relatório e vota o projeto de lei 138/2023, que é de autoria do deputado Fernando Krellin. Trata-se de um projeto de lei que altera o anexo único da Lei 18.278 para alterar a denominação do Centro Catarinense de Taekwondo para All International Taekwondo Federation Brasil de Florianópolis. Esse é o relatório. No voto, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente as determinações legais, as formalidades, os documentos foram apresentados de acordo com os ditames aqui do trâmite da comissão e diante do exposto, então, se vota aqui no âmbito dessa comissão pela admissibilidade desse projeto de lei 138/2023. Então vamos aqui deliberar o projeto de lei 138/2023, um projeto extra pauta que está de autoria do deputado Fernando Krellig, ora relatado pelo deputado Sérgio Guimarães. Projeto é denominação de alteração de nome da entidade Taekwondo, é isso? É isso aí. Tá, vamos... Faça a leitura para mim me facilitar aqui. Vamos recapitular aqui. O 138. É isso aí. Alterar a denominação do Centro Catarinense de Taekwondo para All International Taekwondo Federation Brasil, de Florianópolis. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Encerramos mais uma reunião na CCJ. Convoco outra para a próxima terça-feira em horário regimental. Está encerrados os trabalhos. Agradeço a todos os deputados, os presentes aqui, a assessoria e quem nos acompanha pela TVA. Até a próxima terça. Uma boa semana a todos.